Gente, paz de Deus, paz de Cristo, seja sobre a vida de vocês. Cara, vocês acabaram de ler esse texto que foi lido aqui? Cara, que texto incrível. Jesus nos orientando. Inclusive, nós passamos nesses últimos dias pelas disciplinas da Quaresma, né? Na tradição cristã, esse tempo da Quaresma é um tempo mais introspectivo, é um tempo para você lidar com os seus demônios e parar de ficar culpando, coitado do diabo, tudo que acontece, né? Ou foi o diabo que me tentou fazer não sei o que e tal, fica botando a culpa nele. Enquanto a palavra de Deus diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, cobiça é desejo, tá? É a mesma coisa. Então, cada um é tentado pelo seu próprio desejo, quando esse o atrai, seduz. Então, Deus está cuidando de você para você parar de ficar namorando com o pecado. E a linguagem de Tiago é essa, né? Ele fica ali atraído pelo desejo, ele te atrai, seduz. E aí, uma vez engravidado, ele usa essa palavra, né? Pecado concebido. Aí dá a luz e gera a morte. Esse é o rolê. É um romance, né? E esse é um tempo da gente lidar. É claro, os outros tempos também são tempo da gente lidar com os nossos pecados. Sempre é tempo de ficar atento aos ídolos que existem em nossos corações e lidar ferrenhamente com eles, tá? Sempre é tempo disso. Na Quaresma é um tempo em que a gente se dedica de modo mais intenso a fazer isso, né? O Senhor nosso Deus, quando ele ia fazer algumas coisas em Israel, ele fala assim, santificai-vos. É claro, tinha um mandamento geral dizendo, sejam santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Mas mesmo assim, quando Deus ia fazer alguma coisa diferente, ele chega nele e fala, gente, se santifica, que amanhã o Senhor vai fazer algumas coisas aí, no meio de vós. De modo que quando a gente celebra a festa mais importante do nosso ano, que é a Páscoa, ela é mais central e mais importante para nós do que o Natal, nós nos preparamos também de modo mais intenso, porque nós vamos viver emoções fortes, emoções intensas, experiências intensas com Deus. Tá dando para entender a lógica da Quaresma? É um tempo também de preparação, né? Jesus ficou 40 dias ali se preparando no deserto e ele nem tinha pecado. Mas Jesus foi tentado durante aquele tempo todo da Quaresma dele, né? No deserto. E, cara, as disciplinas da Quaresma nos ajudam a lidar com essas nossas imperfeições, com os nossos pecados, com nossos desejos, né? E também nos ajuda a nos preparar para esse dia tão especial que é a Páscoa do Senhor. Essas disciplinas estão ali em Mateus capítulo 6, onde a gente leu na semana passada. A gente tem lido, né? A gente leu no início da Quaresma, né? A gente leu na semana passada, lemos hoje também. E é engraçado porque Jesus está dizendo assim, quando orardes, quando jejuardes, né? Nós lemos lá na disciplina do jejum, né? Quando deres esmola, eu gostei dessa tradução da NVI, né? Quando cuidardes dos necessitados, muito interessante. É uma edição mais pastoral também da Bíblia, né? E já está dizendo, olha, dar esmola no nosso tempo é uma coisa até meio pejorativa. O nome esmola já é pejorativo hoje em dia. Mas o princípio não mudou, meu irmão. Cuidar dos necessitados é um trabalho da igreja e sempre foi, né? Agora, pensa, nós acabamos de ler as palavras do nosso Senhor, nos ensinando uma disciplina para lidar com o nosso interior. Jesus nos ensina a jejuar, Jesus nos ensina a orar, dedicar nosso tempo em oração, e Ele nos ensina também essa prática que é o tema de hoje, generosidade. Ele nos ensina a doar. Generosidade é sobre doação, nada mais, nada menos do que isso, né? Inclusive essa palavra foi parar na nossa língua, meio que num sentido de pertencer a um gênero de pessoas. Há um tempo atrás, lá para o século XVIII, é uma ideia de pertencer ao gênero das pessoas nobres. Pertença à nobreza, ou seja generoso, né? E essa palavra foi sendo, né, recebendo significados ao longo dos tempos, até chegar nisso, ó.
Generosidade para nós é pertencer ao gênero cristão, ao gênero de Deus, sabe? A pertencer ao povo de Deus. É disso que nós estamos falando. É uma virtude relacionada à doação, que está completamente relacionada ao que Jesus está tratando ali. Eu não sei qual que é o grego original daquela palavra, quando deres esmola, mas é sobre aquilo ali que nós estamos falando. Sobre esse ato de dar. Sobre esse ato de doação, né? Nós somos pessoas salvas pela graça. E a lógica toda da nossa vida precisa ser graça. Jesus falou isso, né? Uma das parábolas dele, que é uma das que mais me tocam, é a daquele cara que pede e implora diante de um Senhor para que ele perdoe a sua dívida. E ele fala, cara, me libera, porque se o Senhor me liberar eu vou correr e vou pagar. Só que a quantia que mostra ali no Novo Testamento era uma quantia assim, impagável ao longo de uma vida inteira. O máximo que ele podia fazer para quitar uma parte da sua dívida era se entregar como escravo até a morte, né? E aí, aquele cara tinha direito de botar ele para dentro da sua casa e escravizá-lo, né? Era assim que funcionavam as leis naquele tempo. Não só em Israel, tá? As nações todas faziam assim. Era a dívida e ponto final. E aí, aquele cara resolve perdoá-lo. Falou, a sua dívida está perdoada. Está paga? Não, a tua dívida não está paga, ela está perdoada. E você precisa entender que ela não foi paga, ela foi perdoada. É um pouco diferente, não veio alguém lá e pagou a tua dívida. Não, eu resolvi perdoar a tua dívida. Mesmo que você esteja me devendo, eu te perdoei, você vai. E aí, ele vai andando e aí ele vai e encontra um outro cara que devia ele muito menos. E agarra ele pelo pescoço e fala, me paga a minha dívida. E a pessoa implora para ele a mesmíssima coisa que ele tinha implorado antes para o seu Senhor, né? E aí, cara, é interessante porque ele fala, não, se você não me pagar eu vou te jogar na prisão, tal, não sei o quê. E aí os servos daquele senhor estavam olhando, né? Conservo, eu gosto dessa palavra, conservo, porque é servo junto com o outro. Está todo mundo no mesmo nível. E ele olhou e falou, por que você não fez assim com o seu conservo? Eu vou levar lá. E aí chega no ouvido do Senhor. E é interessante porque ele faz o quê? Ele retoma a dívida. Afinal, ela não tinha sido paga, ela tinha sido perdoada. E é interessante isso na nossa relação com Deus também. Deus nos perdoou. Agora cabe a nós viver a partir da lógica desse perdão, a partir da lógica dessa graça. Mas se você quiser viver a partir da lógica da dívida, Deus vai lidar com você a partir da lógica da dívida. Se você quer ficar cobrando das pessoas e doando para elas o seu perdão ou qualquer outra coisa a partir do merecimento, ele vai tratar com você a partir da lógica do merecimento também. Meu filho, você não me devia mais que a sua alma dava conta de pagar ao longo de uma vida. Por que você está cobrando do outro do mesmo jeito que você pediu a mim, eu te perdoei? Por que você não fez a mesma coisa com o outro? E aí Jesus falou que o reino de Deus é assim. Olha que louco, velho. Jesus nos disse que o reino de Deus é sobre partilhar, entrar na lógica da graça que você recebeu de Deus e partilhar ela com os outros. O reino dos céus na terra é sobre isso. Até o dia em que todos seremos perfeitos, a gente não vai ter mais nada para perdoar uns aos outros. Mas enquanto a gente está aqui, ainda não foi transformado no novo céu, uma nova terra, enquanto o teu corpo ainda não foi transformado, enquanto você ainda é um pecador redimido pela graça de Deus, você precisa de perdão. Segundo, você precisa perdoar. E tá aí uma primeira parte a respeito do perdão, né? Uma primeira parte a respeito da doação. Doação, generosidade também é sobre perdão. Sabe por quê? Porque é praticar a graça de Deus. Deus te perdoou. Ele lidou com seu pecado na cruz do Calvário. A proposta de Deus, de acordo com Jesus, é que você faça com os outros a mesma coisa que Deus fez com você. Amém? Todo mundo de acordo com isso? Que a ideia de Jesus é essa. Se você não tiver, aí nós temos que conversar depois. Vou orar por você. Mas é isso. Nós somos salvos pela graça.
de Deus. E agora a nossa relação com o próximo é a partir da lógica da graça. E a lógica da graça é meio ilógica mesmo. É uma loucura para o mundo, né? E é assim que a gente faz. Doação. Jesus nos ensinou 3 disciplinas ali em Mateus capítulo 6, que a igreja tradicionalmente considera como disciplinas da quaresma, né? Oração, jejum e doação. Oração, jejum e esmola, né? Em outras palavras. Mas cada uma delas cumpre uma função, cada uma delas é uma forma de oração a Deus. Você lembra que eu falei que o jejum é uma forma de você expressar com o seu corpo a oração que está dentro do seu coração? Não é isso? Jejum é uma extensão da oração. A oração é esse primeiro nível, o jejum. Agora nós temos a generosidade, que também é uma expressão do seu coração. O seu coração foi tocado pela graça de Deus. E agora é hora de você orar, externalizar, passar para o corpo aquela oração de gratidão que existe no seu coração. Quando você não doa, quando você não é generoso com o teu próximo, você está retendo a graça de Deus. E outra, você não está orando. E orar, de acordo com as séries que a gente fez há algumas semanas atrás sobre oração aqui, orar é viver a vida eterna. E agora nós estamos aprendendo extensões da oração. E se orar é viver a vida eterna, né? A vida eterna é relacionamento com Deus. Não tem relacionamento com Deus sem oração. E aí aqui Jesus está dando caminhos de oração. Oração não envolve só a minha mente, não envolve só meus lábios, envolve também o meu corpo. E eu faço isso no jejum, mas eu faço isso na doação também. Quando eu me dou para as pessoas, eu estou orando. E isso é uma oração de ação de graças. Isso é um sacrifício de ação de graças. As nossas boas obras são orações. Tudo que a gente faz na nossa vida é simplesmente viver a nossa relação com Deus. E você vive essa relação com o teu próximo, transformando a sua vida numa oração. E o que você faz ao doar é orar mesmo. E o que eu dou? Eu dou dinheiro. Eu dou bens. Eu dou tempo. Cara, quantas vezes um tempo de qualidade, em outras palavras, atenção, é tudo que você precisa aprender nessa quaresma? Ou seja, se importar com o outro. Quantas pessoas não demandam a sua atenção? Eu sei, tem gente que é ladrão de tempo mesmo, que só vai para avacalhar. Mas tem gente que está realmente demandando o seu tempo e você está tão preocupado com a sua produção, com o seu sucesso profissional, com o seu sucesso financeiro, com o seu sucesso como pessoa, ou simplesmente com seus interesses mesmo, que você não para a máquina de produção para poder dar atenção para uma pessoa. E as pessoas demandam essa atenção. Quantas vezes esse problema não está na sua própria família? A dificuldade de parar e se importar com as suas crianças. Aí, ó, tá um exemplo aí. Se importar, dar atenção. Quantas vezes o Joãozinho já não chega assim, me dá lições de coisas que eu já tinha pregado. Ele falou, papai, presta atenção em mim, papai. Nossa, Deus. Eu estou tão concentrado ali fazendo um trabalho e achava que aquilo justificava tanto a minha atenção. Mas de repente ele me puxa para coisas que eu já tinha pregado a respeito e eu falo, Deus, eu preciso aprender isso. Eu preciso praticar essa disciplina, porque precisa do meu tempo. E é doação, mano, é graça. Porque às vezes você fica assim, beleza, é justificável caso ele esteja precisando de alguma coisa. Por exemplo, o Davizinho, ele não fala nada, ele só chega na porta do banheiro e diz, papai, quer fazer cocô? Calma, meu filho, beleza, é só chamar que eu vou, né? Mas não, ele chega lá e começa a bater desesperado. Ele chega na geladeira, papai, te chorando, cara. Eu quero melancia, eu quero iogurte. Calma, meu filho. Se você tivesse pedido umas 3 vezes, aí justificava você ficar gritando agora, né? Mas, cara, às vezes é só para encher o saco mesmo.
Porque está querendo só colo. Está querendo só que você olhe para ele. Está querendo te falar alguma coisa que ele aprendeu lá no joguinho. Papai, você sabia que se você pegar a Planta vs Zumbi vermelho, ele vai pegar e vai fazer assim e o zumbi vai cair? Aí você não entende nada. Mas ele fala em termos de itens agora, que aprendeu um negócio lá do Minecraft. Papai, eu nunca peguei o Minecraft para jogar. Ele sabe tudo do Minecraft. Papai, eu fiz os meus itens. Vem cá para você ver meus itens. E eu cheguei cansado do trampo. Eu tô assim, Deus do céu, eu queria só comer e deitar e dormir. Eu vou lá ver seus itens, João. Véi, ele mostra com tanta alegria. Cara, eu sou pedagogo. Pedagogo sabe um tiquinho de tudo, né? Eu escolhi pedagogia porque fiquei na dúvida lá entre psicologia, história, filosofia. Aí depois eu escolhi um curso que tinha tudo isso. Aí a gente se banca um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de cada coisa. Mas olha só, zoeira à parte. Eu sei que isso faz uma diferença gigantesca no processo de desenvolvimento dele. Mas não é só por isso. A questão é, eu amo meu filho, eu preciso dar atenção, eu preciso ver os itens que ele fez de papelão. Ele fez a espadinha do Minecraft, ele fez a flecha, ele fez um machado, ele foi fazendo os negócios tudo. Cara, que doido isso aqui, como é que você faz, como é que você usa? E às vezes ele... Cara, é muito incrível isso. Papai, deixa eu jogar no meu computador. Eu achei um computador velho meu. Eu falei, isso aqui é seu agora. É claro que você não vai ficar nele o tempo todo. Eu posso jogar, papai? Pode. Aí fica aí, meu filho, e esquece de mim. Papai, eu queria que você jogasse comigo. E às vezes ele é igual a Pri, só quer que eu sento e olhe ele jogar. Ele quer só sentar e me ver jogando. Papai, me ensina a estratégia aqui para eu matar os zumbis, não sei o quê. Talvez ele devesse jogar outros joguinhos. Mas assim... Ai, meu Deus. Mas é um jogo muito inteligente, apesar de parecer que é estranho. É sobre investimento e mais um monte de coisa. Depois procura, Plantas vs Zumbis, é maravilhoso. Eu gosto muito. Mas é interessante isso. Ele quer atenção. E tudo que eu não quero é dar atenção naquele momento. E aí, cara, a gente tem mania de justificar as coisas a partir do valor delas. E aí as coisas mais valorosas, as coisas mais importantes, a gente se esquece que elas têm realmente muito valor. Por exemplo, a atenção para os seus filhos falarem qualquer besteira. Eles só querem que você olhe para eles. Ou às vezes é tua esposa ou teu marido que só queria um pouco da sua atenção para você assistir um filme. Mas você está muito concentrado no trabalho ou muito concentrado nas suas coisas. Poxa, eu não tenho um happy hour, mas agora eu estou no meu momento, não vem me encher a paciência. Cara, doação é sobre sacrifício. Doação é sobre graça. Quando a gente vai justificar e medir as coisas na nossa cabeça, a gente fica assim, poxa, essa pessoa está aqui só para me atrapalhar. Ou essa pessoa está pedindo isso, mas isso não vai render nada assim produtivo nesse momento, então eu não vou dar essa atenção, mas é sobre graça. E pior, às vezes você pensa assim, nossa, a pessoa não está merecendo minha atenção nesse momento. Ele está querendo bagunçar. Essa pessoa não está merecendo a minha atenção nesse momento. Pô, me tratou tão mal hoje, agora está querendo que eu dou atenção? Pô, ter me tratado tão mal ao longo desse ano, ao longo desses meses, e agora quer minha atenção? Sim. E você não vai dar, não? Porque assim, lembra, é sobre graça. E se você não quiser lidar com as pessoas a partir da lógica da graça, ou seja, do favor imerecido, Deus vai tratar com você a partir da lógica da lei. Então, já que você quer a partir do merecimento, você quer a lógica da meritocracia, só que eu acho que não vai dar muito certo. Porque se Deus tratar você a partir da lógica meritocrática, eu acho que seus méritos não vão te ajudar muito na relação com Deus. Deus é gracioso. A gente é pecador. A gente peca, a gente erra e Ele continua sendo gracioso. Deus continua sendo generoso. E Ele fala pra gente nesse evangelho de hoje: quando atenderes o necessitado,
quando deres esmola, quando fizeres a sua doação. Ele não fala assim, se você fizer uma doação, que a sua mão direita não sabe o que fez a esquerda. Aí você fica assim, ó Deus, quando eu fizer, eu vou fazer desse jeito, pode crer. Mas não, o texto não está falando sobre isso, ele está falando quando. Ele não fala se. Deus está contando que você vai praticar essa disciplina. Doação, meu irmão, é uma disciplina espiritual. Ela é mais um passo em aprender a nos tornar filhos de Deus. Vocês viram essa semana? Tem um momento que Jesus fala isso, né? Assim vocês se tornarão filhos do vosso Pai que está no céu. Filho é uma coisa que você se torna. Não é aquela coisa automática, eu sou filho. Tá, mas não seja filho ao amar seus inimigos. Foi inclusive nessa parte, né? Ama teus inimigos. Ora por quem vos persegue. Vocês ouviram o que foi dito. Ama o teu próximo e odeia o seu inimigo. Claro, isso não estava na Bíblia, tá? Mas era a tradição dos anciãos daquele tempo. Então ele falou, vocês ouviram isso. Ama teu próximo e odeia teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ama o teu próximo, ore por aquele que te persegue. É Jesus que disse, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Cara, essa é a lógica de Jesus. Essa é a lógica da graça. E Jesus nos diz, no evangelho aí dessa semana, que eu fiz uma meditação, já esqueci qual que era. Ele fala assim, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. Olha como o nosso Pai é generoso. Quem é justo ou quem é injusto, Ele faz o sol nascer sobre essas pessoas. E faz a chuva cair sobre maus e bons. Ele faz questão de colocar justos e injustos e maus e bons. Mano, pessoas boas e pessoas ruins, Deus as abençoa do céu. Porque você acha que não vai cuidar e ser generoso com pessoas ruins. Ah não, mas aí tem níveis de ruindade, né? Pois é, e você acha que o seu é melhor do que o dos outros irmãos aí. Mano, diante de Deus, nós somos todos pecadores e Ele continua sendo generoso com a gente. Sejamos generosos. Assim a gente se torna filho do nosso Pai que está no céu. Um Pai que é santo, que é simples e que é o grande doador, gracioso, generoso, misericordioso. Quando você dá, sem esperar nada em troca, e sem reter a sua mão pela questão do merecimento, quando você não mede pela meritocracia, parafraseando o que Jesus disse, assim nos tornamos filhos do nosso Pai que está no céu, que nos trata também por graça e por misericórdia. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Deus nos convida a isso. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Você já reparou em como é que Deus doa? Ele doa sol, doa chuva, doa bênçãos, doa o ar que você respira, e Ele faz isso para você, para o seu colega petista e para o outro colega bolsonarista. Deus abençoa todo mundo, por que você não vai abençoar? Deus faz o bem para todos eles. Por que você acha que tem um tipo de pessoa que você deveria amaldiçoar ou que você deveria perseguir nas redes sociais? Você já reparou? Você se coloca como uma regra, como critério da bondade, mede o mundo assim entre nós e eles, os bons e os maus. Nós os bons, eles os maus. Nós os... Aí você se coloca ali e coloca todos os que estão junto com você do lado dos bons. E os maus são... os tiozão do churrasco, né? Os maus são fulano, ciclano. Meu irmão, a linha que divide o bem do mal passa bem no meio do seu coração. Você precisa lidar com ela todos os dias a partir da graça de Deus. Você começa lidando com ela, tomando a sua cruz, negando a si mesmo e seguindo a Cristo. Amém?
E aí quando você tem a chance de ser generoso, seja generoso. Não fica olhando se as pessoas merecem ou se elas não merecem. Jesus também nos ensina que quando nós doamos para os menores dos pequeninos, é a Ele que nós doamos. Ele diz assim, é a mim que fizeste. Cara, é muito doido isso lá em Mateus 25, né? Ele está lá separando bodes de ovelhas. E a característica das ovelhas é que eu estive nu e você me vestiu. Eu estava doente e você me visitou. Cara, tudo isso é sobre doação, tá? Às vezes você tá aqui esperando, que hora que ele vai falar de dinheiro? Doação, generosidade é mais do que dinheiro. Envolve dinheiro também, nós vamos chegar lá. Mas antes de tudo, é sobre você doar a quem estiver necessitado. Por isso que eu gostei dessa tradução da NVI. É incrível isso. A quem estiver precisando. Esse é o lance. Esmola não é só sobre dinheiro. É sobre cuidar do necessitado. Quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. De forma que você preste ajuda em secreto. Olha só, preste ajuda. Independentemente de ser dinheiro, de ser tempo, de ser o cuidado que você dá para o outro. O seu pai que vem em secreto recompensará. Mas como assim tem recompensa para esse tipo de doação? É porque isso é uma oração, Zé. O jejum, Jesus fala desse mesmo jeito. O teu pai que vem em secreto te recompensará. Isso é tudo uma oração. Isso aqui é uma oração de ação de graças. E quando você está dando graças, o pai te recompensa. Com graça. Ponto final. Deixa a recompensa com ele. Amém? Estive nu e vocês me vestiram. Tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Quanto te custa um copo d'água, mano? E às vezes aparece os caras lá precisando de um copo d'água. Só isso. Claro, no mundo de hoje você tem que ter muito cuidado. Mas normalmente você confunde esse cuidado com, não vou atender ninguém. Não vou providenciar nenhuma forma de poder ajudar essa pessoa. E aí isso justifica a sua ausência de doação. E você precisa aprender a ser generoso com pessoas que precisam. Tá? E às vezes você fica assim, mas porque vai usar com outras coisas, e aí eu não vou doar. Poxa, beleza, então com quem você sabe que não vai usar com outras coisas? Você tem doado? Você tem sido generoso? Você tem sido generoso lá? Tem gente que não é generoso nem na hora do troco para Araújo, para o EPA, né? Você quer arredondar aí quer doar 30 centavos para o Hospital Mário Pena? Não. Nem pensa, vai enfiar a mão no meu bolso, não. Tem gente que não é generoso nem nessa hora. Cara, doe. Aquilo lá é prestado, é prestado contas a respeito de tudo aquilo que é enviado. E esses hospitais realmente dependem dessas doações, são coisas filantrópicas, não só dessas doações, mas muitas outras. Cara, deixa arredondar as coisas sim. Abençoe as pessoas. Seja Cristo nesse mundo, em nome de Jesus. Amém? Você é agente da doação. Você é sacramento de Deus nessa terra. Estive doente e vocês me visitaram. Não é nem se eu estive doente, vocês não fizeram aquela oração forte para me curar. Não, Jesus não está reclamando isso, ele está falando sobre visitar. Eu tive preso e você me visitou. Você se importou comigo quando eu estava doente. E é interessante que essa turma vira para Jesus e pergunta para ele: quando é que você estava nu e eu te vesti? Quando é que você estava doente e eu fui te visitar, Jesus? Cara, eu acho incrível isso, porque essa turma é exatamente uma turma que não fez isso para ganhar a sua salvação. Sabe? Ele não veste o nu porque ele está querendo comprar a salvação. Ele não visita o necessitado, o doente, porque ele está querendo comprar a sua salvação, mas porque ele se importa, porque ele ama Jesus e ele vê Jesus necessitado tudo mesmo e está abençoando essas pessoas.
Você está entendendo? Humildade, se importar real com o teu próximo, é praticar essa disciplina da generosidade na vida. Essas pessoas são vistas por Jesus no fim dos tempos como aqueles que cuidaram dele mesmo quando ele estava nu, quando ele estava com fome, quando ele estava preso, quando ele estava doente. Amém? Essa é a forma mais prática de adorar a Deus com os nossos bens, com o nosso dinheiro. Você já parou para pensar nisso? É a forma mais concreta, digamos, de você entregar o seu dinheiro para Jesus. Quando fizeste ao menor dos pequeninos, a mim me fizeste. Ou seja, né, tem gente que fala assim, Deus não pega o seu dinheiro e usa ele e tal. Pô, se você vê Jesus no necessitado, Deus vai pegar assim o seu dinheiro e vai usar ele para coisas muito concretas, importantes aqui nessa terra. Tá entendendo? Então, assim, é uma forma muito direta e muito concreta de você usar as suas rendas para poder adorar a Deus. Generosidade, doação, não é uma disciplina optativa. Né? Já que nós estamos falando de disciplinas espirituais, não é uma disciplina optativa no reino de Deus. Né? Jesus não fala se, ele fala quando. Quanto da sua renda é reservada ou costuma ser revertida na sua vida? Você que não costuma fazer planejamento de nada, mas tudo bem, se a sua organização é essa, quanto da sua renda tem sido realmente revertida para cuidar do necessitado? Não, Jaime, é que eu tenho um orçamento muito apertado e tal. É mesmo. Aí não sobra para o hambúrguer, não sobra para o sorvete, para os rolê, para o happy hour. Aí na hora que você vai ver o happy hour, tá lá. O cara gasta uma grana no happy hour, mas não tem. Pô, é muito apertado assim a grana para poder ajudar as pessoas. É muito tenso. Não, meu irmão. Especialmente no tempo da quaresma. A gente corta os happy hours e essas coisinhas exatamente para a gente poder usar isso para poder servir o necessitado. E nos lembrar de que sempre, seja na quaresma, seja fora da quaresma, existem necessitados precisando. E se você acha justo você ficar esbanjando na tua cerveja, nos seus happy hours em geral, e nada disso, né, é revertido para o pobre, para o necessitado, existe uma coisa muito problemática na sua visão. E às vezes você é até o cara mais progressista, a mina mais progressista, que esbanja ali a ideia de cuidar do pobre, porque não sei o que do pobre, mas nessas horas você esquece totalmente. No fundo, assim, se você não é uma pessoa generosa com o pobre, com o necessitado, você não devia nem falar sobre isso. Devia nem criticar. O pessoal gosta de criticar igrejas, né? A igreja faz isso e aquilo, não sei o quê, não olha o pobre. Cara, você está cuidando do pobre? Porque você é a igreja. Você está cuidando do pobre? Então começa por aí depois você vai partir para outras coisas. Tá entendendo? Cuida, você, real, junto com a tua igreja, porque os pobres também são responsabilidade da igreja. Nós vamos chegar nisso aqui, tá? Mas, sempre, é interessante, você tem isso no livro de Lucas, você tem isso no livro de Atos, você tem isso lá na carta de 2 aos Coríntios. Deus falando, olha, eu vou te dar mais do que você precisa, para que você possa doar. Ou seja, Deus supra as suas necessidades e dá um pouquinho mais para você poder doar, para você poder abençoar o necessitado. O que faz parte das suas necessidades? Coloca isso num bloquinho, anote e reserve real algo para o necessitado. Lá no Velho Testamento, Deus falava, olha, vocês não vão cercar a plantação inteira de vocês. Se você botar cerca, você vai pôr a cerca, algumas arvinhas para trás e vai deixar umas na beirada para o pobre poder se alimentar. Tá entendendo? Isso era a lei de Deus lá no Velho Testamento. As pessoas tinham que ser generosas. Isso fazia parte, era obrigatório dentro da lei de Deus. Vai botar cerca? Bota a cerca para dentro. E deixa sempre o fruto, o milho, o trigo, o fruto que vocês plantaram,
para o outro. Ou seja, isso significa um princípio para nós. Sempre, sempre, sempre. Igreja, estação, casa, lembra dessas palavras. Sempre precisa sobrar para o necessitado. Que não haja um mês na sua vida que você não tenha realmente doado para o necessitado. O quanto, cada um dê de acordo com aquilo que propôs no seu coração. Mas não se esqueça disso. Doação é uma disciplina espiritual e não é uma disciplina optativa. Isso precisa fazer parte do teu planejamento. Não sei aonde você vai fazer. Às vezes você fica assim de doação achando que é só achar gente na rua para fazer isso. Mas não, tem instituições que organizam isso e fazem isso muito bem. E às vezes tem a própria igreja que faz isso muito bem. Aqui, não muito bem. Porque a gente tem que estruturar esse ministério aqui na igreja ainda. Então a gente faz mais na direção mesmo, lá direto com a pessoa e conversando, vendo o que precisa, mobiliza a galera para poder abençoar os irmãos, e é isso aí. Mas nós vamos organizar ministérios aqui para cuidar disso. E abençoe a igreja para que isso possa acontecer, amém? Além disso, meu irmão, lembre-se que a igreja é o corpo de Cristo. E nós adoramos a Cristo sendo generosos no seu corpo, na sua missão. Se a igreja é o corpo de Cristo e você está ofertando para a manutenção da sua paróquia, da sua igreja, essa é a missão mais importante a qual você precisa doar e ser generoso. Para que ela seja generosa com o próximo e para que ela possa cuidar das coisas referentes ao reino de Deus que cabem a ela. Está entendendo? Há partes da missão do reino de Deus que não vão acontecer sem dinheiro. E Deus, ao longo dos séculos, usou a generosidade do povo de Deus para poder cuidar da missão. Tem gente que fica querendo dar oferta missionária lá onde Judas perdeu a bota. Esquece que você faz parte de uma base missionária que você não oferta e não dizima nela. E é aqui que a gente está fazendo barba, cabelo e bigode, né? Como eu digo. A igreja está cuidando de pessoas. Tô cuidando das pessoas dentro da igreja. Seu pastor está atendendo pessoas lá 3, 4 horas da manhã. Orando por pessoas, cuidando de pessoas necessitadas. Administrando doações para que essas pessoas possam pagar seu aluguel, pagar suas contas. E você está caçando doar numa base missionária lá no outro canto do mundo. Deixa igrejas que tem grana pra caramba fazer isso. E cuida da sua missão, mano. Que isso aqui é a base missionária mais importante da sua vida. É que você é cuidado espiritualmente e outras pessoas são cuidadas a partir da sua generosidade. E a parte do reino de Deus, que é a responsabilidade da Estação Casa em Belo Horizonte, é cuidada a partir da sua generosidade também. E é assim que a igreja aconteceu e funcionou ao longo dos séculos. E tenha certeza, quando nós crescermos em número e financeiramente, nós vamos fazer e queremos ser generosos, não só com os nossos pobres, com os nossos necessitados, mas como aconteceu ao longo da história da igreja, com os necessitados em redor. E com os necessitados de missões na África, na Índia e em vários outros lugares. Comece construindo a tua base missionária aqui. Comece construindo a sua base missionária em volta daquelas pessoas que estão em torno de você que são necessitadas. Comece por ali. Amém? Glória a Deus. Sua paróquia é essa missão. É o corpo de Cristo. E é ao corpo de Cristo que nós doamos. E a nossa referência no Novo Testamento de generosidade está lá em 2 Coríntios 9, né? A respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judéia. Lembra, o povo de Deus na Judéia estava passando por umas necessidades tremendas. Problemas econômicos daquele tempo. E a igreja de Corinto, né, na província da Acaia, estava se organizando para enviar uma oferta. E olha que doido isso, né? Sei que vocês estão querendo ajudar, e por isso eu os tenho elogiado para os irmãos da província da Macedônia. Eu disse que vocês, os irmãos que moram na província da Acaia, que é o povo de Corinto, né, já estavam dispostos a ajudar desde o ano passado. A maioria deles ficou muito animada com a boa vontade de vocês.
Quando a gente tem boa vontade, você anima os outros a terem também, né? E é claro, o apóstolo Paulo está fazendo um movimento aqui. Ele está lembrando eles, não faz eu passar vergonha não, eu falei com eles que vocês estão dispostos a doar, né? Agora estou enviando esses irmãos para que não fique sem valor o elogio que fiz a respeito de vocês sobre esse assunto. Mas como eu disse, vocês estão prontos para ajudar. Porém, se alguns irmãos da Macedônia forem comigo e não encontrarem vocês preparados, isso vai ser uma vergonha para nós, que tivemos tanta confiança em vocês. E sem falar na vergonha que vocês mesmos vão sentir. Por isso, achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram. Olha que doido isso. Eles estão preparando uma oferta. Oferta é algo que precisa ser organizado. Ao longo da história da igreja, a prática da generosidade não é simplesmente uma coisa assim, faz aí do jeito que rolar, do jeito que der. Não, essas coisas são organizadas. Principalmente quando vai ter uma oferta para uma coisa específica. Não, vamos organizar isso. Outra coisa, precisa de prestação de contas. Afinal de contas, todo mundo é humano. Eu, Jaime, sou humano. Eu nunca botei a mão no dinheiro da igreja, mas eu sou propenso a isso. Eu sou pecador. Então, assim, precisa ter prestação de contas, sempre. E você é membro dessa igreja, você tem todo o direito, eu sempre gosto de reforçar isso, você pode pedir à nossa tesouraria, olha, eu queria a prestação de contas da grana que entrou esse mês, aonde que ela foi usada, como é que está sendo feito, porque isso aqui não é casa da mãe Joana, não, isso aqui é igreja. Precisa ser prestada uma administração responsável. Amém? É isso. Organização. A generosidade precisa de organização. E a gente acha esses princípios aqui na palavra, né? Por isso achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim e tal, para organizar aí a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta e todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram e não porque foram obrigados. Lembrem-se disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Olha só, ele está jogando uma lei da semeadura no meio de uma oferta que é para a necessidade do próximo. Existe isso, Jaime? Existe, está aqui na Bíblia. Ele está dizendo que quando você é generoso e abençoa, você está plantando. A sua doação, a sua generosidade, além de ser graça, é semente. É claro, não existe barganha com Deus. E você precisa perder essa lógica da sua cabeça o quanto antes melhor. A gente não acredita aqui nesse tipo de coisa. Deus, tamanho da bênção que você quer. Eu lembro que houve uma oferta assim um tempo atrás, organizada, ou melhor, mal organizada, por um televangelista, que organizou isso na televisão, né? Quanto você quer ganhar, varão? Você quer 10 mil? Oferta 1.000. Se você vai dar o dízimo do que você queria ganhar. E assim eles levantaram uma big oferta para fazer não sei o quê. Depois ele apareceu com um jatinho. Mas talvez não tivesse nada a ver com isso. Mas enfim. O Brasil inteiro ofertando aquilo que gostaria de ganhar. O dízimo do que gostaria de ganhar. Que coisa mais infeliz. Mas enfim. Oferta também é semente. Só não existe barganha com Deus. Quando é que vai florescer? Não sei, velho. Talvez na nova criação. Não fique você esperando, Senhor Deus, eu dei 10 hoje, hein? Semana que vem eu queria 100. Não. Deus, eu dei muita oferta hoje porque eu quero uma namorada bem bonita. Velho, eu já vi isso, viu? Eu tenho 35 anos de igreja. Eu vivo na igreja desde que eu nasci. Eu vi coisa, você não faz ideia. E olha que interessante, né? Cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Não é por constrangimento, Deus ama quem dá com alegria. Entregue em paz. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo que necessitam e mais ainda do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Outra expressão da palavra esmola lá no início é quando fizerem as vossas boas obras. Deus te dá mais para que você faça mais boas obras.
Em outras palavras, Deus te dá mais para que você possa cuidar mais do necessitado. Tem um jargão meio clichê, mas que eu acho interessante, né? Que pobreza a sua riqueza está suprindo? Se você tem um pouco mais, é para o necessitado. Ah, Jaime, mas eu estou juntando uma grana para comprar um lote, alguma coisa assim. Não tem problema, faz parte da tua necessidade. Eu estou falando que Deus vai te dar mais ainda, para que você possa abençoar o outro. Não estou falando que você nunca mais vai poder fazer happy hour na sua vida, não. Mas pelo menos na quaresma, faça isso. E depois Deus vai te dar o suficiente para o teu happy hour e vai te dar mais ainda para você ser generoso. O lance é, eu estou te dando uma dádiva, vamos ver o que tu vai fazer com ela. E Ele vai continuar sendo generoso com você, esperando que você seja generoso com o próximo. Porque a graça que Ele te dá é a graça que Ele espera que você dê ao próximo. Amém? Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá semente para semear e pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam doar generosamente. Incrível. Deus fará com que você seja sempre rico. É claro que riqueza do ponto de vista de Deus não é te transformar no Silvio Santos amanhã. Mas riqueza do ponto de vista do reino de Deus é ter o suficiente. Isso é prosperidade. Ter o suficiente para cuidar da tua família e para poder abençoar o outro. E talvez você seja esse outro que está sendo abençoado nesse momento. Não cai na lógica dos pastores que dizem, você está necessitado. Dê assim mesmo lá o seu dízimo, tira da onde não tem, pega emprestado para você dizimar. Não se divide, meu irmão. Ao longo da história da igreja, isso foi um problema muito sério. Uma mentira que foi sendo contada a respeito do devorador, do cortador, do migrador, que nem era demônio, só estava lá no texto da profecia. As pessoas transformaram isso num demônio e falaram, se você não está dizimando, a culpa é sua, porque você não dizimou lá no passado e você não tem dinheiro para dar agora. Você só vai sair dessa dizimando. E eu já vi pessoas pegando emprestado para poder dizimar e ofertar. Meu irmão, primeiro, dízimo no Novo Testamento nem lei é. Tá? Cuidado com isso. Achando que está comprando o céu porque você está dizimando e ofertando. Não está não. Cuidado. Não seja enganado. Talvez você esteja no lugar de alguém que está precisando ser socorrido pela igreja. E aí você vai fazer aquilo que está escrito lá em Romanos. Comunica a sua necessidade aos santos. Comunica à igreja. Você não quer se expor na frente de todo mundo. Comunica ao teu pastor, ao teu discipulador, alguém que você confia mais. E essa pessoa vai fazer todo um movimento para que a igreja possa te abençoar. Para que a igreja possa te ajudar. Dentro das suas possibilidades também. A igreja não dá conta de fazer tudo por todo mundo, pagar todos os aluguéis e contas. Mas há pessoas em mais necessidade que outras. E a gente faz esses movimentos. E eu dou graças a Deus porque a gente tem feito esse movimento aqui desde quando a gente foi plantado em 2017, que a gente vem fazendo isso. Amém? Deu para entender essa parte? Glória a Deus. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Cara, isso é incrível. A oferta que você dá ao outro não é só para ajudar o necessitado. Você tem que ter em mente o seguinte: Deus vai ser glorificado quando essa pessoa estiver orando. Como assim, Jaime? Viaja não. Olha, é isso que está escrito aqui, viu? Não somente porque isso porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus por esse serviço que vocês estão prestando.
seja agente de glorificação de Deus nessa terra. Amém? Essa é a perspectiva do Novo Testamento a respeito de ofertas e de dízimos. Inclusive, nosso dízimo deveria ser chamado só de oferta, porque é gratidão. Tá? Trata-se de participar ativamente, inclusive, da missão de Deus. Você está sendo as mãos generosas de Deus, cuidando do necessitado. Quando você oferta, quando você doa para o seu próximo, você está sendo a mão de Deus, cuidando do teu próximo. Quando você oferta na igreja, você está sendo a mão de Deus, cuidando da sua missão. E participar, ser coparticipante nessa missão, é uma honra tremenda que eu e você podemos partilhar como parte da igreja, da missão de Deus. Amém? Participa nisso, meu irmão. Dízimos é uma forma de organização da generosidade da igreja. Você lembra que eu falei que a generosidade precisa ser organizada? Dízimo não é lei, como eu disse antes. Ela é uma forma como a igreja de Jesus foi se organizando ao longo dos séculos. Como nós, na igreja anglicana no Brasil, fazemos para poder organizar a nossa generosidade. Mas ele não é lei. Ninguém aqui vai para o inferno porque deixou de dizimar, e nem vai para o céu porque dizimou muito. Se você pensa isso, você está viajando. A lógica nossa do dízimo é simplesmente organizar a nossa generosidade a partir de uma referência na lei de dízimo e oferta que o povo de Deus fazia lá no Velho Testamento, na Antiga Aliança. De separar a 10ª do que temos para poder entregar, para poder fazer a sua generosidade. Está entendendo? Para nós ele é uma referência. Ele fica como se fosse uma medida mínima da dádiva, que deveria ser, na verdade, muito mais. Porque tudo que nós temos é de Deus. Eu não estou falando muito mais para a igreja, muito mais para o necessitado também. É muito mais para o teu próximo também. Se você calcular, falar, eu quero ser certinho, igual no Velho Testamento. Pois é, lá o pessoal comprometia. Cerca de 25% da renda deles não era deles. Né? Parte era do templo, tinha os dízimos do templo, tinha o dízimo do pobre, tinha o dízimo que era o dízimo dos dízimos no 3º ano de colheita, tinha que separar e entregar ali. Enfim, você usar e falar que essa é a lei de Deus e que ela continua hoje não faz sentido nenhum. Tá? Quando a gente pratica dízimo hoje, a gente está tomando como referência a questão da 10ª do povo de Deus, a gente separa essa 10ª, você que pode fazer isso, e abençoa a igreja de Jesus, abençoa o reino de Deus. Você está entendendo? Seja generoso. Não fica aqui pensando, já encontrei o meu teto. Não. Tem gente que coloca o dízimo como um teto. Não, já dei mais do que eu devia. Eu já dei assim, já completei minha cota, né? Já dei o cheque. Não, cara. Meu cheque da generosidade. Generosidade é um princípio bíblico constante. Está no Velho e está no Novo Testamento. Dízimo não. Mas como a gente usa dízimo como referência, meu irmão, queira dar mais. Queira abençoar mais. Queira separar mais e colocar na sua organização lá do seu salário, olha, eu vou abençoar pessoas, eu vou abençoar a igreja, eu vou abençoar projetos de caridade, eu vou organizar para poder fazer isso. Porque eu fui chamado para abençoar. E Deus vai me dar mais ainda para que eu continue abençoando mais ainda a igreja de Cristo. Para que eu possa continuar abençoando mais ainda todos os necessitados em volta de mim. E é claro, você não vai dar conta de abençoar todos os necessitados à sua volta. Quem são eles? Aqueles que te aparecerem no meio do teu caminho. Amém? Faça isso, meu irmão. A partir de hoje, o que você faz? Lembra, o povo de Deus continua. O povo de Deus, que era Israel, continua em Cristo Jesus. A necessidade do reino de Deus também continua. Os pobres, os órfãos e as viúvas também continuam. E eles continuam sendo responsabilidade do povo de Deus cuidar dos seus órfãos e viúvas. E ter isso como testemunho para a sociedade.
Inclusive, uma parte lá no livro de Levíticos era separar os dízimos para que fossem entregues ao órfão e à viúva, porque eram exatamente os necessitados daquele tempo. Pensa, era um projeto político e religioso também. Tá? Isso tudo juntava. Era a responsabilidade do povo de Deus cuidar dos órfãos e das viúvas. Você acha que no Novo Testamento deixou de ser? Não deixou. A sua igreja precisa de mais para que possa abençoar mais o órfão e a viúva do nosso tempo. Às vezes os nossos necessitados hoje não são tanto os órfãos e as viúvas, mas temos necessitados diversos que andam no nosso meio e que precisam da ajuda da igreja. Não fique irritado quando a gente fizer levantamento aqui de oferta para ajudar algum irmão que está desempregado, ou algum irmão que simplesmente apareceu aí e de repente você fica assim, nossa, mas não merece isso tudo também, né? Acabou de aparecer aqui na igreja, só enche a paciência. Ainda está precisando, nossa, que saco ter que ofertar e abençoar essa pessoa. Não, meu irmão, por favor, seja Jesus na vida dessas pessoas. Seja bondoso, seja cuidadoso, seja generoso. Porque é a isso que Cristo nos chama nesse evangelho de hoje. Tá bom, mas o que é que eu faço? Seja generoso, comece por aí. Coloca na agenda os necessitados, os mais próximos de você, especialmente sua família, na atenção, na generosidade, nos seus gastos. Quanto você tem gastado, né? Com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com as pessoas em volta de você. Os necessitados que você não conhece. Use aí sistemas de doação, filantropia e tudo mais. E por fim, a sua paróquia, a sua igreja, no sustento da missão da igreja local. Amém? Glória a Deus. Sejamos generosos. Vamos colocar de pé.